Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa Desvendando o Original. Hoje nós temos um tema polêmico, porém enriquecedor. Eu creio que você será muito abençoado por esse programa. E o nosso texto de hoje, então, que vai ser o norte da nossa conversa, é Gênesis 6:4, que diz o seguinte na tradução João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Gênesis 6:4 diz o seguinte: havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Então existem duas correntes de interpretação desse texto. Uma corrente diz que os filhos de Deus que tiveram relações com as filhas dos homens, esses filhos de Deus seriam anjos, né? Porque a expressão filhos de Deus, que em hebraico é Bnei Ha-Elohim, é uma expressão que é sempre usada para se referir a seres angelicais, sejam anjos ou demônios, né? A gente vê isso lá no livro de Jó, né? Essa expressão usada várias vezes, quando fala, por exemplo, em Jó 38, né? Onde estava tu quando estabeleceu o cordel, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então é um dos exemplos. A gente vê essa expressão sendo usada em Salmos também, em vários textos do Antigo Testamento. A outra linha de interpretação diz que são os descendentes de Sete, que foi o filho que Adão e Eva tiveram depois da morte de Abel, e esses descendentes de Sete começaram a seguir o Senhor, né, em andar no caminho do Senhor, e por isso eles foram perpetuando a invocação do Senhor, né, a adoração, e continuando andaram no caminho do Senhor. Enquanto os filhos de Caim teriam se rebelado e se tornado homens pecadores e rebeldes. Eu vou colocar já algumas questões para a gente pensar aqui, que é a seguinte: a expressão filhos de Deus nunca se remete a seres humanos, né? Sempre a seres angelicais, sejam anjos ou demônios, tanto faz, que os dois foram criados por Deus. E os filhos de Sete nunca são chamados de filhos de Deus, né? Bnei Ha-Elohim, eles nunca são chamados. E nem pessoas que são corretas no Antigo Testamento nunca foram chamadas de filhos de Deus, né? Enoque, por exemplo, foi levado por Deus, ele andou com Deus, o Senhor o tomou para si, mas ele nem por isso foi chamado de filho de Deus. Então, e pelo contrário, as filhas dos homens, né, que seriam as filhas de Caim, nenhuma outra passagem no Antigo Testamento as filhas de Caim são chamadas de filhas dos homens, né? Na verdade, tem uma coisa curiosa, que quando a gente vê a queda, né, a expulsão do Éden, quando Adão foi feito, ele foi feito, a Bíblia fala, a imagem e semelhança de Deus. Só que aí depois, quando nasce Sete, que é o outro filho que Adão e Eva tiveram, a palavra diz que eles foram feitos segundo a imagem e semelhança de Adão, né? Ou seja, mais semelhança de Adão, né, que é homem ou terroso, né, em hebraico, que Adamá é terra em hebraico. Então existe esse debate, né? É claro que a linha de interpretação que diz que os anjos possuíram mulheres e desse relacionamento nasceram semideuses é uma linha de raciocínio que está diretamente relacionada com muitas lendas, né, mitos da antiguidade, como é o caso de Perseu, como saiu o filme agora, sobre os titãs, como é o caso de Hércules, como é o caso do próprio Alexandre o Grande, né, que também era filho de Deus. Na mitologia hindu, né, na mitologia chinesa, a gente vê também essas histórias. Na mitologia babilônica, né, o Marduk tendo seus filhos, o Nimrod, né, relacionando com Semiramis e tendo Tammuz, né, que é um semideus que morre e ressuscita depois de 40 dias, muito semelhante à história de Jesus, né, na quaresma, que fica 40 dias morto e depois ressuscita. Então tem um debate aí. Fato é que a Bíblia fala sobre gigantes, né, isso aí é incontestável, né, e nós cremos eu creio que todo mundo aqui crê nisso, que os gigantes que a Bíblia fala que existiam na terra de Canaã eram gigantes mesmo, pessoas de elevada estatura. E eu sei que alguma coisa estranha geneticamente aconteceu por ali, né? Porque homens gigantescos e cacho de uva que você não consegue nem carregar porque é gigantesco também, eu creio que estava acontecendo algum tipo de manipulação genética ali de alguma maneira. Mas o que nós vemos é o seguinte: esses gigantes sempre eram opositores a Deus, sempre faziam aquilo que Nimrod fez, que era um caçador valente diante de Deus, né? Só que a palavra em hebraico, quando fala diante de Deus, né, que é Al Pnei Ha-Elohim,
pode ser vista como contra Deus, né? Diante da face de Deus, ou seja, contra Deus. E todos os gigantes eram contra Deus, né? A gente vê os filisteus gigantes, nós vemos Og, né, rei de Bazã, nós vemos os Refaim, que significam os mortos-vivos, né? Quase um vampiro, um lobisomem, um morto-vivo mesmo. Os Anzumim, Refaim a gente já falou, os filhos de Anak, todos esses povos eram povos que eram inimigos do povo de Deus. Então eu queria saber da galera aí da nossa mesa hoje, o que vocês acham? Os anjos estupraram as mulheres e nasceram semideuses, ou homens santos, ou homens consagrados, tiveram relações sexuais com mulheres perversas e aí nasceram gigantes? Eu acho estranho isso, né? Porque eu conheço muitos evangélicos que casaram com mulheres que não são evangélicas e nem por isso o filho nasceu gigante. Eu não sei, contei uma piada para passar para vocês aí, a bomba. Quem se habilita, não vou dar o nome de ninguém não, vocês que se habilitem aí. O que vocês acham? Quer falar? Pode falar. Eu vou começar. Começa aí, senão o Rafael tá envergonhado, o Júlio está nervoso aqui, tá aqui cardíaco. Eu vou começar. O Márcio também tá tenso. Eu vou começar assim com uma discordância. Com certeza, a discordância é fundamental. Espero voltar aqui no Brasil. Se não discordar, que não volta, tem que discordar. Ó, eu vejo algumas passagens onde a gente pode ter homens sendo chamados de filhos de Deus no Antigo Testamento. Beleza. Tá? Deuteronômio 14:1 diz assim: filhos sois do Senhor vosso Deus, não vos darei golpes, aí tá falando que eles são filhos. Beleza. Veja Deuteronômio 32:5, procederam corruptamente contra ele, já não são seus filhos, e sim suas manchas, geração perversa e deformada, dentro do contexto, já não são seus filhos, não são filhos de Deus. Beleza. Salmo 73:15, se eu pensar em falar tais palavras, já teria traído a geração de teus filhos, e aí também teus filhos, filhos de Deus. E Oséias 1:10, depois vale a pena o pessoal dar uma olhada. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirás, vós sois filhos do Deus vivo. Então, homens sendo chamados de filho de Deus, eu vejo algumas passagens do Antigo Testamento. Tá? Beleza. 2. Aí, para mim, a linguagem que a gente mais é justa, mais válida para mim é de Moisés. Pentateuco é um livro tradicionalmente acreditado a Moisés, né? Eu comungo dessa ideia, Pentateuco escrito com Moisés. Moisés cita anjos no Antigo Testamento 33, 34 vezes. Todas as vezes ele usa a palavra malaca, alguma coisa assim, né? Todas as vezes. Em nenhum momento Moisés chama anjo de filho de Deus, novamente no Pentateuco. Entendi. 2, terceiro, anjo sendo chamado de filho de Deus, então a gente tem passagens. Aqui seria o único caso bíblico onde demônio seria chamado de filho de Deus. Eu não consigo, para mim, eu estava conversando com o Márcio, demônio não é meu irmão. Eu sou filho de Deus, então Miguel ser meu irmão eu acho da horinha, entendeu? Gabriel ser meu irmão, eu acho chuchu com ovo, mas demônio ser meu irmão não dá. Outro ponto para mim que eu acho assim difícil, eu não sou assim especialista em hebraico. Beleza. Aí eu só posso ir aonde eu fui atrás das minhas fontes. Vamos lá. O pessoal discute muito a tradução de Nefelim para gigantes. Sei. Entendeu? É uma tradução controversa que Nefelim fosse gigante. Ainda em Gênesis 6:4 vai dizer assim, então vamos botar, não vou traduzir Nefelim, não vou traduzir. Dizia assim, Gênesis 6:4, né? Eu estou com ele aqui. Vamos lá. Havia gigantes naquele tempo. Então já havia um Nefelim naquele tempo. Entendi. Então vamos lá. Já havia um Nefelim naquele tempo. E aí quando os filhos de Deus coabitaram com as filhas das mulheres, aí continua havendo, ou dá a entender que aumentou ainda mais o número de Nefelim. Então a gente teria que discutir o que são Nefelim. Para mim, eu não estou discutindo a existência ou não de gigantes. A Bíblia isso aí todos nós concordamos. Para mim, gigantes existem. Beleza. É um fato também interessante a gente verificar o quê? Que esses gigantes normalmente eles eram opositores. São do mal. Eles não concordavam com o povo de Israel. Esse é um ponto. Então eu já posso dizer que Nefilins existiam antes desse fato,
Então não necessariamente esse fato gere nefilins. Então nefilins já existiam antes. Beleza. O que diz é que depois dessa união o número de nefilins foi crescendo, mais do que o normal. E aí a gente vai para números 13, que novamente fala de nefilins. E aí o que? Os anjos teriam possuído novamente? Então, assim, houve o dilúvio, aí essa teoria vai desenvolvendo a ponto de dizer que o dilúvio se deu para destruir essa raça de nefilins. Mas aí, então o dilúvio fracassou, porque em números 13 eles voltam a existir. Entendi. Então, para mim, não há uma necessidade de nefilim ser gigante, não descartando a existência de gigantes. Para mim, o que acontece é o seguinte, eles são varões de renome, famosos. Por quê? Mas, para mim, foi uma outra idade, um outro tema, vai muito bom. No próximo bloco, então, a gente vai continuar com esse debate e aí vamos continuar nessa polêmica aí. Então, até o próximo bloco.